Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais uma avaliação semanal, uma reflexão astrológica. E essa é a semana do dia 12 ao dia 18 de maio. Então a gente tem ingressos, tem alguns aspectos bem interessantes, por exemplo, Júpiter e Sol juntinhos no mesmo grau. E temos um dia aí que não tem nenhum aspecto perfeito. Então, em termos de quantidade de aspectos, a semana está bem oscilante, né? A gente tem dias com muitos aspectos aqui, alguns intercalando, atrapalhando os outros, mas vamos acompanhar aqui no dia a dia como isso tudo vai fluir. Eu lembro a vocês que aqui é uma reflexão mais para entendimento do clima astrológico, dias da semana, tá bom? Mais para a programação, no sentido um pouco mais eletivo. Vamos entender, porque, gente, logo mais a gente tem o ingresso do Sol em Gêmeos e temos o ingresso de Júpiter em Gêmeos também, vai ser já na próxima semana, tá bom? Bom, temos uma sessão de membro aqui no canal, com vídeos exclusivos todas as semanas, então se você gosta de estudar astrologia tradicional, gosta do tema, pode se tornar membro e ali a gente vai conversando sobre alguns assuntos com uma temática um pouquinho mais técnica, de astrologia tradicional. E aproveite, você que ainda não for inscrito no canal, já se inscreva aí e ative as notificações para você não perder nada, tá bom? Então vamos começar aqui. Peço também para você deixar aí o seu comentário, nem que for aí só uma carinha, um oizinho aí para mim, para ajudar a divulgar o canal. E não esquecer de curtir. Se você puder compartilhar também com seus amigos em redes sociais, aí com quem gosta de estudar astrologia, eu te agradeço também, ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Dia 12 de maio, a gente inicia a semana com a Lua aqui no signo de Câncer, né? E ela vai chegar ao primeiro aspecto do domingo, às 4 horas e 57 da madrugada, que é esse aspecto harmonioso aqui com Vênus. Bom, gente, tanto o Vênus está forte como a Lua também, a natureza do aspecto é leve, então da noite do sábado para o domingo a gente vai sentindo bastante tranquilidade. É um momento de acolhimento, é um momento legal para se reunir com as pessoas que você tem vínculos emocionais, para o tema afetivo, romântico também é bem legal. Tem um perfil muito calmo, é bem tranquilo mesmo e tem uma temática voltada para satisfação, né? Isso fica bastante presente. Então, o momento perfeito é às 4h57 da madrugada. E depois desse momento, então a gente tem a Lua diminuindo essa influência do sextil, mas ela vai chegar a um outro aspecto harmonioso agora com Saturno. Saturno está em Peixes ainda, e é um aspecto de natureza harmoniosa também, é esse aspecto de trígono, então é fácil, e vai mantendo o clima ainda agradável, assim, não tem velocidade, não é um clima corrido, mas ele é bastante favorável para a acomodação das coisas. Então você vai perceber aí que o domingo, ele favorece aquela coisa do relaxamento, de fazer as coisas mais para se satisfazer mesmo de uma maneira geral. Não é empolgante, assim, super animado, mas é tranquilo, né? Para um Dia das Mães aí é bem legal, é para reunião com as famílias e tudo mais, né? O aspecto perfeito é às 8h10 da manhã, e daí a Lua começa a se afastar dessa influência e vai chegar a um outro aspecto harmonioso às 17h34, agora aqui com o Sol. O Sol está em Touro, né? Bom, e que é a exaltação da Lua. Então, tanto a Lua já está no domicílio dela, enxergando a sua exaltação, 17h34 é o ponto máximo da influência, então ao longo da tarde toda a gente vai percebendo ainda bastante tranquilidade. O domingo vem então com um perfil tranquilo, todos os aspectos da Lua são favoráveis, né? Tendo ainda o primeiro com Vênus, por exemplo, que a favorece muito, esse com Touro também, com o Sol em Touro também. Isso vai criando um favorecimento, um clima tranquilo, calmo mesmo, né, com uma tendência mais pacífica, realizadora aqui para o domingo, dia 12 de maio, tá? Então, o que a gente pode fazer? Tanto no sentido emocional, no sentido de cuidado com as coisas que a gente tem, de cuidar de atenção com a rotina, como se você quiser relaxar, quiser fazer coisas para se satisfazer, também é muito legal. Ele só não tem, assim, uma agitação, um clima de velocidade, né? Ele é mais mesmo para curtir e relaxar mesmo, para um clima mais apaziguador mesmo, de atividades um pouco mais calmas, tá bom? 13 de maio, segunda-feira, inicia com o primeiro aspecto na madrugada, 1h52. Então, depois desse momento que a Lua chegou ao aspecto com o Sol, no final da tarde do domingo, ela se aproxima desse aspecto harmonioso com Júpiter. Gente, esse é bem interessante. O Júpiter se exalta aqui no signo de Câncer e a Lua se exalta no signo de Touro. Lua está forte no domicílio. A gente ainda vem carregando um pouquinho daquela influência mais tranquila e calma e próspera também do domingo, né? Então aqui é um ponto que favorece bem
a manutenção dos assuntos e dar uma qualidade de progresso, de avanço. É 1h52, ponto exato. O que vai acontecer depois? A Lua vai começar a se afastar dessa influência e ela vai se aproximar de alguma agora que já não é mais tão legal, que é uma quadratura a Mercúrio. É essa quadratura aqui. O Mercúrio, ele está no signo de Áries com uma tendência um pouco mais agitada, né? O signo de Áries é um signo do fogo, é um signo cardinal também. E aqui vai criando um pouquinho mais de dificuldade com aquele passo mais tranquilo que a gente vem trazendo desde o domingo. Então pode ser um período que a gente sinta um pouquinho de agitação. Só que, gente, ele vai acontecer quase simultaneamente com o sextil entre a Lua e Júpiter. O sextil entre a Lua e Júpiter é 1h52. E a quadratura de Lua com Mercúrio, 1h56. E como Júpiter acaba se beneficiando bastante do sextil com a Lua, essa quadratura ela vai ser percebida já quando o potencial dela estiver diminuindo mais, quando ela estiver já mais se afastando. A gente nem chega a perceber o aumento dessa tendência mais desafiadora, porque o sextil de Lua com Júpiter entrou do meio do caminho e acabou facilitando um pouquinho, tá? Pois essa quadratura de Lua com Mercúrio, o próximo movimento da Lua é às 7h36, que é o ingresso da Lua no signo de Leão. Daí, gente, o que vai acontecer? Ela vai ficar fora de curso nessas horinhas aqui, da 1h56 às 7h36. E essa condição fora de curso já é desafiadora, como também é esse potencial da quadratura que eu falei que a gente pode perceber um pouco mais na diminuição do aspecto. Então, a madrugada, ao meio da madrugada, até ao início da manhã, pode ser um pouco incômodo. A gente pode ter aí amanhã, assim, o início da manhã da segunda um pouquinho agitada. E aí a Lua ingressa em Leão às 7h36. O ingresso da Lua em Leão vai trazendo um pouco mais de solidez, traz uma configuração sólida, né? O Leão é um signo do fogo, é um signo fixo, é também um perfil bem vivo, bem energético, e a gente vai sentindo um pouco mais de vigor aí, né? Do início da manhã da segunda-feira em diante. O próximo movimento que a gente vai ter aqui na segunda-feira não é um aspecto da Lua, é um aspecto entre Vênus e Saturno, é esse aqui exatamente. E como a gente tem aqui o Saturno em Peixes, que é a exaltação de Vênus, né? Tanto a natureza do aspecto já é harmoniosa, como Vênus está enxergando, observando aqui o ponto da sua exaltação. Então, a gente tem aqui o final da tarde, né? A tarde toda, em diante com um perfil bastante tranquilo. Aqui melhora um pouco. O que a gente vai sentindo na segunda, ela começa bem na madrugada, cai num campo um pouquinho agitado, depois recupera aí um passo um pouco mais tranquilo. Esse momento, então, né, à tarde da segunda-feira e à noite da segunda-feira tem uma facilidade com os assuntos ligados tanto a temas afetivos, criativos, também ligados às artes, à estética, à beleza de maneira geral, né? Acaba incentivando um tanto disso, até curtir as coisas com uma tendência mais energética, tal. A Lua está em Leão e ainda a gente tem Vênus enxergando aqui o ponto da exaltação, como também para os assuntos ligados a temas de dinheiro mesmo, né? O assunto da prosperidade financeira, de uma maneira geral, também tende a ter um benefício. Então, a gente tem essa facilidade aqui no dia 13 de maio, tá? E encerramos os aspectos da segunda, mas a Lua em Leão começa a se aproximar de um aspecto harmonioso a Marte em Áries, tá? É esse aspecto harmonioso que vai ser perfeito no dia 14, terça-feira, 3h48 na madrugada. Bom, gente, é um perfil muito vigoroso. E apesar do aspecto ser de natureza mais fácil, um contato de Lua em fogo, né, no signo do fogo, com Marte no signo do fogo bem forte, pode ser um pouco apressado, agitado, né? Ele pode incentivar um pouco mais do vigor, assim, do brilho, da vontade da realização com as coisas de uma maneira geral. Mas é bem vibrante, é bem energético, né? Ele não tem nem um pouquinho de perfil de relaxamento. Vai acontecer bem no meio da madrugada, pode deixar as pessoas bem ligadonas ali, né? Com dificuldade um pouquinho para relaxar. Mas é um perfil vibrante, né? Como eu falei para vocês. Depois desse momento, que vai ser perfeito às 13h48, a Lua começa a diminuir um pouco mais essa influência de vigor com Marte. E ela vai chegar a um aspecto desafiador a Vênus às 20h47, a esse aspecto aqui. E aqui já merece um pouquinho mais aos exageros mesmo. Então, com os assuntos ligados a dinheiro, às aquisições, sentido de troca afetuosa, os desejos de uma maneira geral, né? Merecem atenção porque eles vão para um campo de exagero. É muito vibrante, a Lua está em Leão, né? E aqui a gente tem que ter cuidado para não ficar muito voltado só para a satisfação, acabar perdendo a prática da realização das coisas e exceder aí com a vontade de ser atendido nas satisfações.
Por isso, para os temas que envolvam tanto o assunto afetivo como assuntos estéticos, né, assuntos de layout, por exemplo, e assuntos vinculados a dinheiro, requer aí já um pouquinho mais de atenção. 20 e 47 é o momento perfeito. Depois desse momento, a Lua diminui a influência desse desafio. E aí, no dia 15 de maio, ela já vai estar se aproximando de uma quadratura com o Sol, que é o momento da fase crescente, 8h48, exatamente, que é o momento perfeito da fase crescente. E aqui, essa fase crescente, tanto potencializa para a Lua, porque ela está aumentando a visibilidade dela no céu, e apesar da quadratura, né, que marca as fases lunares ser de aspecto desafiador, essa quadratura aqui beneficia tanto ao Sol como à Lua, né? A Lua está no signo do domicílio do Sol, o Sol está num signo de exaltação da Lua, e vai favorecendo um pouco mais. Um desafio de progresso natural de fase crescente acaba sendo um pouco mais amenizado. A gente pode encontrar aí um pouquinho mais de solução para os problemas, por exemplo, de uma maneira geral, tá? É tranquila aqui a influência, apesar de ser uma quadratura. Só que logo em seguida, a Lua vai chegar a outra quadratura. Agora é uma quadratura com Júpiter. E ela continua beneficiando a Lua, né? Júpiter ainda está em Touro, a Lua já está chegando aqui nos graus finais, mas mantém um passo firme e favorece encontrar soluções para progresso e prosperidade de uma maneira geral. Não tem um perfil assim de rapidez, mas é uma configuração muito energética, gente, porque a Lua está no signo do domicílio do Sol, então é um perfil bem energético. Pode não ser ágil para solucionar, para encontrar as coisas, para fazer as coisas andarem, mas vai conseguir levar as coisas para onde se precisa levar, tá bom? Depois da quadratura de Lua com Júpiter, 14,5 do dia 15, outro dia cheio de movimento, a gente tem o ingresso do Mercúrio no signo de Touro, tá? Bom, gente, o Mercúrio em Áries não é muito forte e entrando em Touro ele também não é, mas logo que ele entra, ó, ele tá aqui na própria face dele, no próprio decã, então ele não está peregrino pelo menos. Só que o Mercúrio em Touro não tem muita habilidade no sentido de versatilidade para os assuntos de Mercúrio. Trânsito geral das coisas, o comércio de uma maneira geral, conversas, principalmente porque o Touro é um signo da Terra, não tem aquela facilidade com o assunto da interação. Mas como a gente tem a secura mais presente tanto de Mercúrio, né, da natureza de Mercúrio, como de Touro, os assuntos técnicos que ficam mais favorecidos e favorecem um pouco mais tudo que é racional, tudo que tem procedimento. Então, nesse sentido de temas mais técnicos, até que não é tão ruim, né? Mas não é um perfil assim altamente mental, por exemplo, né? O Touro já é mais passo firme mesmo, né? Pode facilitar um pouco mais esse perfil mais contábil mesmo, né? Mercúrio tem um perfil neutro, e como Vênus também é regente do signo de Touro, né? E ela está em Touro, então a gente não tem um quadro desafiador para esse trânsito de Mercúrio aqui. Esse momento do ingresso do Mercúrio em Touro pega um trecho aqui, um período com a Lua fora de curso, porque depois da quadratura da Lua com Júpiter, ela já não tem novos aspectos enquanto estiver no signo de Leão. Então, Mercúrio entra aqui, né? Ele ingressa em Touro no momento que a Lua está fora de curso. É às 18h33 que a Lua vai ingressar no signo de Virgem, e é um perfil versátil, altamente versátil. Virgem é regido por Mercúrio, Mercúrio está em toda exaltação da Lua, então esse quadro técnico que eu falei para vocês, ele acaba ficando bastante presente nessa tarde, noite aqui da quarta-feira, principalmente aí depois das 18h33, quando a Lua ingressa no signo de Virgem, mais para o período da noite, porque a gente tem uma troca aí favorável entre as posições, tanto de Mercúrio como da Lua, tá? Para estudar assuntos técnicos, para pesquisas técnicas, para trabalhar com assuntos que sejam, assim, mais cheios de procedimentos, né, de processos ali para se realizar, protocolos e tudo mais, já vai encontrando um pouco mais de facilidade, tá? Vai linear aqui, então por isso que é legal, aqui a gente não se atrapalha muito com essa afluência, né? E aí é o momento, às 19h04, que a Lua vai chegar aqui a um aspecto bem harmonioso a Mercúrio. Então, mantém isso que eu falei para vocês, né? A Lua ingressou em Virgem, que é o domicílio de Mercúrio. Mercúrio ingressou em Touro, que é a exaltação da Lua. Além da natureza do aspecto ser harmoniosa, essa recepção mútua entre os dois
é bastante interessante. Os assuntos comerciais também se beneficiam. Só não vejo muito esse trígono com uma fluência muito grande para interação leve, assim, diversão, entretenimento, aquela coisa mais despojada. Ele tem mais mesmo um favorecimento para temas técnicos. Mas esse tema técnico pode ser vivenciado em qualquer área da vida, né? Até em um assunto comercial, por exemplo, né? Análises minuciosas ali de temas comerciais, ou até conversas mesmo, né? Mais pontuais sobre temas específicos. É legal essa influência aqui para esses temas todos, tá? Gente, aí o que vai acontecer? Com a Lua aqui em Virgem, no dia 16 de maio, que é quinta-feira, nós não vamos ter aspectos perfeitos. Mas a Lua não está fora de curso, porque ela começa a se aproximar dessa oposição com Saturno. A oposição vai ser perfeita no dia 17 de maio, sexta-feira, 6 horas e 48 minutos da manhã. Então, a gente vai ter o período da tarde e da noite da quinta-feira já trazendo um pouco mais desse desafio. É legal não empregar muito nesses momentos atividades que sejam de alto risco, porque o Saturno está muito lento, a natureza do aspecto é desafiadora, e isso acaba criando um campo muito favorável para impedimentos, para problemas mesmo, empecilhos, né? E às vezes coisas que são difíceis de resolver, são complexas, que não são assim, sabe, encontrar ação e lá resolver e tudo se acaba, não. Às vezes resolver um problema com esse perfil vai deixando a coisa enrolada, porque o Saturno está bem perdidão aqui, está peregrino no signo de Peixes, né? Um signo muito diferente dele, e acaba não facilitando muito o fluir natural das coisas, né? Bem enroscada, bem complexo, tá bom? Então evitem aqui tanto a quinta da tarde em diante, como a sexta-feira ainda na madrugada vai trazendo essa influência. Depois desse momento, às 6h48, da oposição entre Lua e Saturno, ela vai começando a diminuir gradualmente esse perfil mais tenso. Gradualmente. Então, isso significa que ainda em seguida, aí, né? Ainda é um pouquinho mais tenso. 16 horas e 15 minutos, a Lua vai chegar a um aspecto bastante harmonioso a Vênus. E aí a gente tem, de novo, um campo um pouco mais favorável. Para a Lua é legal onde Vênus está forte, mas Vênus está enxergando um ponto que ela não tem favorecimento. Mas isso acaba sendo um ponto menor diante do benefício que a Lua encontra e a própria natureza do aspecto, né? E aí, então, a gente tem um campo mais produtivo, né? Que não é empolgante, super cheio de energia, mas já tira aquele clima mais do ranço ali da oposição de Lua com Saturno. Já vai ficando para uma coisa bem mais tranquila aqui, né? Pelo menos se não é empolgante, ela vai caindo num campo bem comum, bem mais fácil de levar, né? E até para os assuntos vinculados a temas financeiros, né? As coisas também do amor, do romance, dos vínculos emocionais, de qualquer maneira, do processo criativo também, já vai melhorando bem na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira, esse é o último aspecto. Aí a Lua começa a se afastar desse trígono com Vênus, e ela vai chegar a um trígono com o Sol no sábado, 2h53. Então, é esse aspecto aqui. Continua mantendo esse perfil tranquilo, não é empolgante também, né? A gente está falando de um trígono que envolve os signos da Terra, mas é mais produtiva, é mais versátil, então atingir os objetivos nesse sentido também é muito legal, tá? Bom, em seguida a esse aspecto com o Sol, 2h53, né? A gente tem um outro igualzinho com Júpiter, 3h42, tá? Então aqui a gente tem um aspecto de trígono também entre Lua e Júpiter, aí de novo para a Lua é legal, para Júpiter não é muito, tá enxergando aqui o detrimento dele, mas como eu falo para vocês, né, a natureza do aspecto é harmoniosa, para a Lua também favorece bem, e isso vai mantendo o passo. Então a gente tem um sábado que inicia com perfil versátil, tudo isso vai acontecendo aí na madrugada, né? Aí a Lua vai ficar fora de curso, gente. Então, desde as 3h42 até as 7h22, quando ela vai ingressar no signo de Libra. Libra é um signo do ar, então tem calor, é um signo cardinal, vai melhorar um pouco no sentido de ritmo, ele cria um pouco mais de velocidade, não é super agitado, mas já emprega um pouco mais de movimento, já tem um pouco mais de facilidade para troca, interação, já é um pouco mais leve, né, para o fluir natural das coisas, tá bom? Mas a gente vai encerrar a semana com uma conjunção bem legal entre Sol e Júpiter.
Gente, e aqui o Júpiter está casime, tá? Porque ele está na mesma latitude do Sol. Ele está em 0 grau de latitude, 43 minutos só. Então, ele está numa faixa ainda de conjunção perfeita aqui com o Sol, tanto por longitude como por latitude. E como a gente tem Júpiter, eles estão em graus finais, né? E o Júpiter e o Sol aqui estão peregrinos, então não é um perfil assim altamente próspero, assim abundante, mas facilita bastante aqui para Júpiter, né? Senão seria um pico aqui de uma combustão. E como o Júpiter tem um tema de pacificação, ele tem um tema, tanto o Júpiter como o Sol são representações de Deus, da força vital, de energia, Júpiter é benéfico, né? Então a gente tem um momento próspero, favorável aqui. Olha, vejam, os dois estão peregrinos em Touro e estão já em graus finais, então não é uma conjunção que favorece para o tema de prosperidade, por exemplo, o alto risco, chutar muito alto, apostar muito alto, tá? Porque a gente tem o perfil aqui de condição peregrina para os dois, tá? Então, coloca Júpiter em evidência, mas requer atenção aqui, um cuidado. Essa é uma conjunção que vem na disposição de Vênus, só que Vênus já está combusto também, né? Aqui está muito perto do Sol. E, enfim, mas é um momento satisfatório do dia. A gente vai encerrar aí a semana com essa conjunção que ela é uma condição casine que fica mediana. E daqui uns dias o Júpiter já vai entrar na ascensão heliacal, uns 15 dias aproximadamente. O Sol começa a se distanciar de Júpiter, então o Júpiter vai começar a ser visto ali no final da madrugada, tá? No céu, ele vai subindo no horizonte um pouquinho antes do Sol, tá bom? Que também é uma configuração interessante, as ascensões heliacais, porque são representativos de momentos de disparo de efeitos de eclipses e tudo mais, tá bom, gente? Bom, aqui a gente encerra a semana, então vocês viram, vocês puderam perceber que é uma semana que tem dias com muitos aspectos, né? Segunda e quarta-feira tem muito movimento no céu, tem o ingresso de Mercúrio, tem um aspecto entre Vênus e Saturno, que beneficia bastante Vênus, né? Temos também essa conjunção aqui entre Sol e Júpiter, então é uma semana com alguns momentos bem interessantes. E eu penso assim que são poucos os momentos que requerem atenção com menos prosperidade. No contexto geral, a semana tá bem interessante para assuntos vinculados à prosperidade, progresso aí com os nossos interesses, tá bom? Então é isso. Olha, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, deixa aí o seu oizinho para mim. Torne-se membro também do canal. Nós estamos falando ali das observações de Ptolomeu quanto ao processo da mente ali, tá bom? Um abraço forte para vocês e até a próxima semana, então. Até mais.